Bem-vindo, meus amigos, minhas amigas. Bem-vindos aqui a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, pelo Singular Ângulo Vestibulares. Eu, professor Marcelo Corrêa, escolhi o tema hoje IDH. Isso, a ONU acaba de publicar um novo ranking do IDH. Eu acho que é interessante a gente usar para encerrar esse ano. E, na verdade, estamos fazendo aniversário, né? Estamos completando agora 12 anos do nosso programa Mundo em Debate. Isso é, 12 anos. Nós começamos no primeiro ano do governo do Barack Obama, foram 8 anos e depois mais 4 anos de Trump. E é isso, vamos lá, que o tema é bem interessante e tem a cara aí dos nossos vestibulares. Estou sugerindo uma matéria que foi publicada na Folha de São Paulo no dia 15 de dezembro, agora 2020. Uma matéria completa, embora outros jornais, outros portais publicaram também ótimas matérias. Então, aqui em destaque na Folha de São Paulo, no primeiro ano de Bolsonaro, IDH avança lentamente e perde posições. Ué, por quê? Porque o IDH esse ano foi até apresentado com um pequeno atraso. Normalmente, setembro, outubro, eles já publicam, em função da pandemia, né? Natural esse atraso. Bom, então o IDH ele é apresentado geralmente nessa época, setembro, outubro, mas é uma apresentação do quê? É uma análise do ano anterior, números do ano anterior. Então, quando foi publicado ano passado, tá? O governo alegou que, olha, os números não são tão bons, porém, né, não é do meu governo, são números de 2018. Né? De fato. Então, agora nós temos números de 2019. Então já é o governo Bolsonaro. E também não podemos usar o argumento, mas é a pandemia. Não, não. O próprio PNUD diz que espera para o próximo ano uma queda generalizada do IDH, IDH global, como é chamado. Por quê? Porque o ano que vem, tá? Aí sim, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento vai apresentar o quê? O novo IDH com os números da pandemia, números de 2020. Então, essa lista, esse ranking publicado agora, remete a uma análise de números de 2019. E só para lembrar, são números que variam de 0 a 1, não tem nenhum país no 0 ou no 1, né? Evidentemente, mas são números que variam nesse intervalo. E quanto mais próximo do 1, melhor a condição do país. Até pouco tempo, lembrando que esse cálculo é feito há 30 anos, mas até pouco tempo eram só 3 categorias. Tinha baixo desenvolvimento humano, que é até 0,550. Depois vinha médio desenvolvimento, né, baixo, médio, e ia até 0,699. Quando entrava na casa do 0,7, já era alto desenvolvimento humano. Mas, há poucos anos, eles criaram uma nova categoria, que é muito alto desenvolvimento humano, que são aqueles que estão na casa do 0,8 alguma coisa. Tá? No caso, a Noruega, geralmente é a Noruega que lidera o ranking, o IDH norueguês é 0,957. É o mais alto IDH que existe. Então vamos falar um pouco desses números. Aqui para dar uma ilustrada, né, no top aí do ranking do IDH, nós temos em primeiro lugar a Noruega, elevadíssimo, né, 0,957. E em segundo lugar, pode ver que está empatado, dá uma olhada na tabela, está empatado a Suíça e a Irlanda, né, com 0,955, né, muito próximo aí do número 1, isso é interessante. E você vê que economicamente, por exemplo, a Irlanda, né, a chamada Irlanda Católica, nem é uma economia tão forte. Mas aqui não é uma análise da economia, nós estamos falando em desenvolvimento humano, estamos falando em qualidade de vida. E nisso a Irlanda melhorou muito nos últimos anos. Hong Kong, na sequência, não é a China como um todo, tá? É esse antigo protetorado britânico. São números exclusivos de Hong Kong. Islândia, né? Aí você vê a Alemanha, né, chegando aí em sexto lugar, dependendo da maneira como organizam a tabela, quinto, sexto lugar.
Tá? Agora, eu acho que chama atenção, vamos olhar aí para os 10 primeiros, não tem Estados Unidos, não temos Canadá, não temos a França, né? Então, isso mostra alguma coisa, né? Isso mostra que a qualidade de vida nesses países não anda tão bem assim. Tá? Isso em consequência, sobretudo, da crise que estourou em 2008, né? E que muitos desses países não conseguiram superar por completo, como a Alemanha conseguiu, por exemplo, né? Como a Holanda, olha a posição privilegiada que a Holanda está, não é isso? Vamos ver agora alguns exemplos aqui do grupo considerado de autodesenvolvimento humano, né? Lembrando, o autodesenvolvimento humano vai até 0,799. É o grupo onde o Brasil se encontra. Mas olha aqui, né, em posições mais privilegiadas que o Brasil, você tem Albânia. Albânia, que é o país mais pobre da Europa, está à frente do Brasil. O Irã, Cuba, Bósnia-Herzegovina, né? Bósnia-Herzegovina surge da fragmentação da Iugoslávia. Então, muitas vezes, quando nós falamos desses países, né, nós estamos até que distorcendo. Nós estamos, muitas vezes, dando um peso muito importante para a economia e estamos esquecendo o que, de fato, me parece ser muito mais importante do que a economia, que é como vivem as pessoas nesses países. Então, olha aí, a Albânia, o pior da Europa, está à frente do Brasil. Então, acho que é um registro interessante. Agora, médio desenvolvimento humano. Lembrando que o Brasil, a gente fala mais daqui a pouquinho, fica na categoria de alto. Lá, já entrando na casa do 0,7 alguma coisa. Médio desenvolvimento está abaixo do 0,7. Então, você tem, por exemplo, aí Marrocos, ó, primeiro país africano. Então, o primeiro país africano ainda fica no grupo de médio. É como o continente está numa condição ruim, né? Aí você vê, por exemplo, Iraque, numa guerra civil quase que interminável, né? Tadjiquistão, que vem lá da antiga União Soviética, ó, Guatemala, um dos piores países da América Central, né? Na condição de médio desenvolvimento humano. Aí você entra no que existe de pior, né? Baixo desenvolvimento humano. Benin, Uganda, Costa do Marfim, Nigéria, o país mais populoso da África, o país com o maior número de habitantes da África, na condição de baixo desenvolvimento humano e uma das maiores economias do continente. Né? Olha aí que contraditório? Não, não é, infelizmente não é contraditório, é a pura desigualdade. Moçambique, antiga colônia portuguesa, né? E lá, na última posição, temos o Níger, mais um país africano. Então, isso só para dar uma passada nesse ranking, para dar uma olhada na posição de alguns países. Agora vamos falar um pouco mais especificamente do IDH brasileiro, né? Esse que retrata o primeiro ano do nosso atual governo. Bom, se nós analisarmos as três últimas publicações, nós tínhamos um IDH de 0,761, subiu para 0,762, tá? Que foi publicado ano passado, 0,762, e agora 0,765. De fato, houve um aumento de 0,762 para 0,765, um aumento de 0,39%, um aumento pífio, mas houve um aumento. Por outro lado, nós estávamos na 79ª posição e caímos para 84ª. Então, de posição 79 para posição 84, quer dizer, o Brasil perdeu no ranking, nós perdemos 5 posições. É evidente que você pode pensar o seguinte, posição no ranking pouco importa. Tá? De repente, se 10 países que estão na nossa frente, se eles desaparecerem, o Brasil vai saltar 10 posições. Eu estou vivendo melhor? Não, não estou vivendo melhor. Continuo da mesma maneira. Simplesmente mudou o ranking. Agora, também podemos analisar de uma outra maneira. O momento
né? É óbvio, os últimos anos, economicamente, não vem sendo bom para ninguém, exceto, acredito, para a China, né? Alguns pouquíssimos países. E a nossa economia, em especial lá de 2014 para cá, ela vem patinando, quando não vem encolhendo, né? Então, ou o Brasil não cresce ou encolhe, né? Uma recessão. Então, lógico, tudo isso vem dificultando a melhora do nosso IDH. Mas o que que a gente vê? A gente vê que, peraí, 5 países conseguiram, né, melhorar suas condições de vida. Então, claro, mais uma vez, a posição no ranking não é a coisa mais importante. Se outros países conseguiram melhorar, parabéns para eles, né? É uma inveja no bom sentido, que melhorem cada vez mais. Peraí, mas e você não vai melhorar? O nosso país não vai melhorar? Alguns países estão conseguindo avançar, o que está acontecendo com a gente? Então, óbvio, né, algo de errado também acontece por aqui. Então, acho que vale analisar essas duas coisas, o ranking e o número, né, o IDH, o número em si. Então, de novo, houve uma melhora do número, do IDH, do valor, o que é bom. Perdemos 5 posições no ranking, o que, óbvio, não é que não é chato, mas por quê? Por que que outros países conseguiram e nós não conseguimos? Essa é a questão que a gente deve pensar. O PNUD projeta para o próximo IDH números horríveis, números que serão piores do que os números verificados logo após a crise financeira de 2008. A crise que atingiu em cheio a economia americana no segundo semestre de 2008, né? Conhecida na época como crise do subprime, crise do mercado imobiliário, mas uma crise, óbvio, que atinge a economia americana, logo ela se globaliza. E nós até imaginávamos que não chegaria ao Brasil, não atingiria o Brasil, mas atingiu e atingiu em cheio. Lembra da época uma frase do presidente, então Lula, né, dizendo que lá fora tem um tsunami, mas que no Brasil não vai chegar nada mais do que uma marolinha. Chegou, infelizmente chegou e provocou um estrago, o qual nós não conseguimos ultrapassar até o momento. E agora a expectativa é essa. Os números que vão nos mostrar o ano que vem o que está se passando agora, e óbvio que isso não vai ser superado tão fácil, serão números piores do que aqueles que foram verificados lá em 2008, 2009, em uma crise generalizada. O nosso IDH está na faixa de 0,7 a 0,799, né? Que são considerados países com alto desenvolvimento humano. E quando olhamos aqui para a América Latina, embora numa posição que parece confortável, alto desenvolvimento humano, nós estamos atrás do Chile, da Argentina, que vive uma crise profunda há bons anos, hein? A economia da Argentina está um bagaço há anos e anos. Bom, estamos atrás do Uruguai, atrás de Cuba, México, Peru, Colômbia. O Brasil fica à frente praticamente do que? Equador, Paraguai, Bolívia e Venezuela. Também, né? E olha lá, a Bolívia vem melhorando muito nos últimos anos, hein? Logo, logo a Bolívia acaba ultrapassando a gente. E se nós, em geral, perguntarmos aí como que é a qualidade de vida na Bolívia, tenho certeza que muitas pessoas com uma visão muito distorcida da realidade vão colocar a qualidade de vida lá embaixo. E não é bem assim. Claro, é um país muito desigual. Daí a vinda de muitos bolivianos em busca de emprego no Brasil. Isso é fato. Tá? Mas o Brasil está atrás da Argentina, estamos atrás de Cuba, Colômbia, né? Peru melhorou muito a qualidade de vida no Peru. Por muito tempo era feita uma associação entre Peru e Bolívia, algo semelhante na qualidade de vida. Né? A economia do Peru melhorou, a desigualdade no Peru diminuiu. Né? Embora alguns escândalos de corrupção também estão surgindo por lá. O que muitas vezes é até bom, né? Porque de repente esse escândalo não é nada mais do que uma revelação do que já acontece há muito tempo. Tudo tem que ser abordado, né? E quando olhamos para o nosso IDH, né, quando você pensa na expectativa de vida, nossa expectativa de vida, registrada no ano passado, né, era de 75,9 anos. 75,9, 0,2 acima do que foi registrado em 2018. E só para ilustrar, em 1990, a nossa expectativa de vida era de pouco mais de 66 anos.
em 1990, quando começou o cálculo do IDH. Então, nesses 30 anos, a nossa expectativa de vida subiu de 66 para, vou arredondar aqui, 76. Ganhamos 10 anos. Daí toda a preocupação em torno da previdência social, esse envelhecimento da nossa população. Tá? E já os anos previstos de escolaridade, isso aí tá difícil, hein? Melhorou, legal, a expectativa de vida, até que numa velocidade considerável, mas os anos previstos de escolaridade, nós temos um registro de 2016 e 2016 para cá não aumenta. São 15,4 anos, essa é a média que você espera aí de anos previstos de escolaridade para a atual geração de alunos. E a média de anos de escolaridade da população adulta, tá, era 7,8, subiu para 8. Tem muito pouco também. No quesito educação, é esse o quesito que está freando a melhora da nossa posição aí no ranking, a melhora do IDH como um todo. Nos últimos anos, o PNUD ele vem fazendo o cálculo do IDH, chamado IDH global, e vem fazendo algumas experiências, né, com o chamado IDH-D, D de desigualdade. Então, quando você analisa os três componentes que formam o IDH, educação, expectativa de vida e renda. E no quesito renda, não entra a desigualdade, é simplesmente a renda per capita calculada pelo custo de vida, né? O que já é uma evolução. Mas se você incluir nesse quesito renda a desigualdade, aí a nossa situação complica bastante. O Brasil perde posições praticamente para todos os países da América Latina. Então a nossa posição no ranking é 84ª. Nós estamos na posição 84. Se você analisar a desigualdade, o Brasil cai para a posição 104. Né? Vamos perder aí 20 posições no ranking. Se pensarmos no número do IDH, que ninguém vai ficar guardando esses números, evidente, mas sim a tendência, alta, baixa. Então, nós estamos na posição 0765. Né? O nosso número, o cálculo, 0765, alto IDH. Levando em conta a desigualdade, caímos para 0,570, 0,570, que é médio IDH. Quase que o Brasil entra na categoria que é até 0,550, que são os piores países do ranking. Então, olha como a desigualdade aí destrói esse retrato da nossa qualidade de vida. Então é só levar a desigualdade em questão que o Brasil vai lá, vai para trás 20 posições. É claro que em outros países isso também acontece. Estados Unidos também choca quando você leva em conta a desigualdade. Alguns países chegam até a melhorar. Alguns países são conhecidos pela mínima desigualdade. Países como Dinamarca, Noruega não tem jeito, não sai do primeiro lugar, né? Mas países como o próprio Japão, Nova Zelândia, mas o Brasil dá essa, né, freada aí, ou melhor, vai em marcha ré, né? E desloca aí, atrasa 20 posições. Outro cálculo que eles fizeram também foi praticamente a mesma coisa, né? Também tem a ver com a desigualdade, mas um recorte específico sobre a desigualdade de gênero. E quando a gente faz isso no Brasil, quando você analisa os números brasileiros melhor, levando em conta, né, as faixas salariais, né, o que acontece? Nós vamos sair da posição 84 e vamos para a posição 95. Então, quando é desigualdade como um todo, o Brasil perde 20 posições. Quando é especificamente desigualdade de gênero, o Brasil perde 10 posições, 11 para ser mais preciso. Né? E aí eles levam em conta a mortalidade materna, a gravidez na adolescência, cadeiras ocupadas pelas mulheres no legislativo, né? A projeção maior ou menor das mulheres na sociedade, na economia, como um todo. Então, mais uma vez, mostrando esse problema, esse desafio que temos aqui para enfrentar. Outra inovação
do PNUD no cálculo do IDH apresentado agora foi incluir o impacto do desenvolvimento humano no meio ambiente. Então, quando você inclui, né, por exemplo, o Brasil com relação às queimadas, sobretudo queimadas, né, em emissão de CO2, o nosso IDH, o valor, o número em si, ele cai de 0,765, ele cai para 0,71, 0,71, não uma pequena queda. Mas curiosamente, mesmo tendo a queda do IDH, esse é chamado de IDHP, mesmo tendo a queda do IDH de 0,765 para 0,710, tá? Nós melhoramos 10 posições na tabela. Então, o que a gente pode concluir? Que vários países que estão aí na nossa frente perdem muitas e muitas posições. Por quê? Porque são emissores de gases de efeito estufa num potencial muito acima do nosso. Por exemplo, a China, né, ela vai ter o IDHP, né, levando aí o desenvolvimento humano, o meio ambiente, de 0,671. E o IDH chinês é 0,761. Né? Então, tá vendo? A China perde e perde de forma significativa e cai 16 pontos na tabela. Então, o nosso vai sofrer uma pequena queda e subimos 10 posições no ranking. E você então conclui que tem gente poluindo muito mais. A China tem uma queda mais expressiva, vai lá para o grupo, né, de médio IDH, que é até 0,699, e cai 16 posições. Né? Isso é para levar em conta, claro que é. Não estamos numa posição confortável, podemos poluir à vontade, não é isso, mas é bom ter esse parâmetro, é claro. E aqui um resumo com os últimos números, nossa expectativa de vida ao nascer, essa é a maneira correta, né? O cálculo é exatamente esse, quem está nascendo agora, 75,9 anos. Lembrando, números do ano passado, é publicado agora, olha aí, ó, Índice de Desenvolvimento Humano 2019, publicado 2020. Renda per capita anual, 14.263 dólares, esse já é um valor corrigido pelo custo de vida. Anos previstos de escolaridade, esse é o nosso problema. Expectativa de vida vem melhorando, a renda pode não parecer, mas vem melhorando, pouquinho, mas vem, mas os anos previstos de escolaridade estagnou de vez. E a média de anos de escolaridade subiu, mas subiu muito pouco. Então, a educação seria a chave para ter essa melhora. É só comparar com os demais países. Por que eles subiram posições no ranking? Porque eles conseguiram revolucionar a educação. Isso aconteceu com a Irlanda, isso aconteceu com a Coreia do Sul e com alguns outros, infelizmente, poucos países. Mas é isso. É um tema interessante para a gente fechar o ano. Tá certo? Então, um bom final de ano para todo mundo, ótimas provas e nos falamos a partir de agora só através lá do Facebook e o ano que vem estaremos de volta se tudo der certo. Acredito que vai dar, não vai? Então é isso aí, bom ano para todo mundo, até mais. Tchau, tchau.